volta ao nosso curso de Machine Learning e nesse capítulo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre regressão múltipla linear também. E é um caso super interessante que a gente pode aplicar em diversos casos, né? Então vamos imaginar que você está aí trabalhando no governo e você fez o censo e você tem uma série de dados, exemplo, a idade das pessoas, tá? Então, idade, quantos anos que aquela pessoa estudou e o salário, né? Quanto que ela recebe no ano, tá joia? Então vamos imaginar que eu queira determinar essa relação e conseguir predizer, de acordo com uma certa idade, um certo número de anos de ensino, né? Qual que será o salário desta pessoa, exemplo, aqui no Brasil. Tá joia? Então um dado super legal e a gente pode ter N colunas, tá? Então dei aqui um exemplo onde a gente tem idade, anos de estudo, são as variáveis independentes, e a nossa variável dependente dessas duas, o nosso salário. Tá joia? Então, bora lá então? Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Abrir o nosso Google Colab, que já está aberto aqui na nossa tela, e vamos iniciar um novo notebook. Tá joia? Iniciado esse novo notebook, primeira coisa, né, que a gente faz, lembra o que a gente tem que trabalhar? Importar o arquivo Excel aqui para esse ambiente, onde que vai ter o nossos dados, né? E esse cara, então, você já sabe onde encontrá-los, né? Nós vamos usar o quê? Nós vamos baixar o nosso arquivo 006-dataset, né? Então, ó, vamos baixar e eu vou usar, então, o 006 dataset aqui. Então, vamos lá no nosso curso de Machine Learning, tá aqui o nosso 006 dataset, tá joia? Bem, esse meu arquivo, ele tem simplesmente, né, as minhas 3 colunas, idade, anos de estudo e salário, tá joia? Então, lembrando, o que a gente faz? Primeira coisa, nós vamos importar as bibliotecas básicas que a gente vai usar, NumPy, Pandas, Matplotlib, tá joia? Após, então, a gente fazer isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos importar o nosso dataset, joia? E eu já vou splitar em dados, em X, né? Então, a gente tem aqui X, as nossas variáveis dependentes, tá joia? Y, as nossas variáveis independentes, né? Dependentes, né? X independentes, Y dependentes, tá joia? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos ver o nosso cara, né? Então, ó, nosso data frame pronto describe. Vamos ver o que ele tem, ó. Só lembrando, ele tem, então, 500 dados, né? Desses 500 dados, né, a gente tem a idade ela tá vindo entre um mínimo de 18 anos, máximo de 70 anos, uma média de 43, tá aí os desvios padrões, assim por diante. Os anos de estudo, vai desde 1 até 10 anos de estudo, e aí o salário, né, indo de 24, por exemplo, R$1.000 por ano, até R$100.000 por ano, tá bom? Então aqui são os dados que a gente tem. Então isso aqui é bem legal. Então o que eu quero fazer é, dado que eu consiga, né, eu tenha uma idade qualquer e um ano de estudo qualquer, eu consiga determinar qual que é o salário dessa minha pessoa, tá joia? Então o que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos, pela primeira vez, nós vamos separar aqui, ó, eu quero separar dados que serão utilizados, aqui, ó, utilizados para treinar o Machine Learning e dados que serão utilizados para testar a regressão. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma certa quantidade de dados daqueles 500, tá? Vou separar um certo volume de dados para treinar a minha máquina, e aí eu vou usar essa minha regressão, fazer os cálculos e vou comparar os resultados obtidos dessa minha regressão com os dados que eu tenho reais, né? Então, de teste. Tá joia? Então, isso aqui é uma maneira para a gente verificar se eu estou fazendo a coisa certa.
Num dado passado, a gente só tem uma regressão linear direta. Aí a gente vai usar todos os dados, né? Porque essa dispersão também é importante para a gente ter, tá joia? Para a gente trabalhar. Então, para a gente fazer isso, nós vamos importar aqui, ó, from scikit-learn, joia? Nós vamos usar o model selection do scikit-learn. Nós vamos usar a biblioteca, né, chamada train test split. Joia? Então, essa biblioteca, o que é que ela vai fazer? Ele vai fazer automaticamente, para mim, dado um conjunto de dados, ele vai separar em dados de treino e dados de teste. Tá joia? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, ó, eu vou querer um vetor que eu vou chamar de xtrain, os treinados, xtest, são os dados de teste, tá joia? Para a minha regressão. Y, né? Então eu vou ter aqui, ó, deixa eu tirar aqui a minha câmerazinha para ficar melhor aqui para vocês verem. Então agora o que eu vou ter é o nosso Y de treinamento, train, Y test, tá? Então são 4 vetores. Eu vou usar, então, esse meu train test split do scikit-learn. Então, isso facilita muito para o meu sistema. E o que eu preciso passar aqui? Ó? Percebe? Ele pede, então, né, o quanto que eu vou ter do x e de y, os meus arrays, né, que a gente vai ter. E eu vou deixar também aqui o quanto que eu vou, né, ter de dados de teste e o meu número aleatório para gerar esse split. Então eu vou usar aqui, ó, eu vou dar x e y são os meus arrays, né? Ó, os meus arrays que eu já separei do meu dataset, joia? Vírgula. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a opção, né? Test size. Ó, test size. Aqui, ó. Ok? Vou uma linha mais aqui. Test size, então eu quero que 20% dos meus dados desse meu array x e y sejam usados para teste, os outros 80% para treino, tá joia? E eu vou gerar uma semente aleatória, que é o random state, joia? Vou usar aqui 0, depois a gente vai falar outras opções, tá? Mas é aqui para que toda vez que eu rode, ele faça a mesma né, separação dos dados de treino e de teste, tá joia? Com isso agora, eu já tenho, então, 4 vetores, ó, tenho 4 vetores, xtrain, aqui, ó, xtrain, com 80% dos meus dados totais, xtest com os outros 20%, ytrain, a mesma coisa, com 80%, ytest com 20%, tá joia? Essa relação entre a quantidade que eu vou treinar e a quantidade que eu vou usar para testes depende muito da qualidade dos seus dados, da quantidade de dados que a gente tem. O mais comum é a gente utilizar cerca de 20% dos dados, tá joia? Então, beleza, pessoal, agora eu tenho esse carinha aqui. E o que nós vamos fazer? Olha como vai ficar fácil. Eu vou fazer uma regressão linear de novo, certo? Portanto, olha, o código vai ficar a mesma coisa. Lembra como que a gente fazia? Do from scikit-learn, né? Ó, scikit-learn, ponto. Não era o modelo linear? Linear model. E o que eu usava para treinar esse cara? Eu usava import, né? O meu linear regression. Joia? Pessoal, daqui em diante é a mesma coisa, tá? A mesma coisinha que a gente fez na regressão simples. A diferença agora é que meu x, ele possui, né, minha variável dependente, eu tenho 2 variáveis independentes, né? 2 independentes, que é o quê? A nossa idade e nossos anos de estudo, em vez de uma só variável
independente. Tá joia? Então, como que a gente fazia lá no nosso sistema? Eu criava, então, regressor é igual ao próprio linear regressor que eu tinha aqui. Abre parênteses, fecha parênteses. Joia? E eu fazia, então, a opção regressor. Quando eu queria, então, treinar para obter os coeficientes, eu ponho no regressor.fit. Fit. Certo? E eu vou usar o que aqui para treinar a minha rede? Eu vou usar os dados xtrain, os xtrain, vírgula, que os meus dados ytrain, ytrain. Joia? Olha que legal. Joia? Então a gente está usando para fazer a regressão os meus dados de treino, certo? Somente, então, os dados, os 80%, certo? E também os dados de salário, que é o Y, joia? Também de treino para o meu casinho. Legal? Então, ó, vou treinar esse cara. Aqui vai ser treinado. E eu vou, a mesma coisa, fazer o seguinte agora. Eu quero saber o seguinte, como ele conseguiu, ele se comportou usando meus dados de teste, né? Então eu quero o seguinte, ó, eu quero esse meu regressor, né? Como que a gente pegava o R quadrado? Ponto, score, certo? Lá, score. E aí eu vou usar o quê? Eu vou usar agora os meus dados de teste, xtest, vírgula, ytest. Eu estou separando os dados de teste e de treino. E eu faço a minha regressão e obtenho aqui 0,9697, uma bela regressão de dados. Tá joia? Olha que legal. Tá joia? E aí o que eu posso fazer agora? Vamos lá. Eu vou querer obter os coeficientes lineares e angulares, certo? Então, o que a gente tem? Lembra que a gente tinha o coeficiente linear? Então, a gente vai ter agora um A vezes, né? A vezes a idade, mais B vezes os anos de estudo, mais uma constante C, né? Então, constante C, esse intercept que a gente tem, 5,22, tá joia? E os nossos coeficientes lineares para cada uma das variáveis, que é a idade e o salário, vão estar respectivamente 0,99 e 2,0. Joia? E aí vamos pegar e falar o seguinte, ok, se eu quiser, digamos, saber, exemplo, um salário, né? Então eu vou usar um predict, né? Predizer um salário de uma pessoa, então, ó, lembra, ó, chaves duplas, né? Colchetes duplo, tá joia? Colchetes duplo, sempre. Então, eu quero predizer, exemplo, o salário de uma pessoa de 25 anos de idade com 5 anos de estudo. Joia, tá aí, R$40.000 mensal. Tá joia? Então, este sistema, joia, ele vai me servir para a gente poder plotar esses nossos dados. E o que é interessante aqui a gente começar também a trabalhar? Eu quero ver qual que é essa minha relação entre o Y predizido e o Y real que a gente tem. Joia? Então, vamos fazer um gráfico aqui? Então, eu vou falar o seguinte, ó, meu Y predito pelo modelo é regressor.predict, joia? Dos meus dados de teste, y test. Joia? E eu vou plotar agora, PLT, um skater, que vai ter os meus Y de teste. Então, perceba que o Y de teste são dados reais. E aí eu tenho agora, quero plotar junto
os meus y predizido por esse meu modelo. Joia? Olha que legal que a gente vai ter. Vou calcular agora para todos os casos, né? Todos os x de teste. E aí a gente vai ter, então, essa nossa coluninha. Deixa ele acabar de rodar aqui. Marcelo, a execução ainda tá aí. Tá pensando que tá devagarzinho hoje aqui, hein? Devia ter ser bem mais rapidinho esse carinha aqui pra gente. Então vai predizer, né, os dados obtidos. Joia? Eu acho que eu dei um pause aqui de novo, ele não plotou aqui. Opa, X-test aqui, ó. Que a gente não... Por isso que ele reclamou aqui, ó. Pronto, T minúsculo aqui, ó. Por isso que estava dando problema. Agora sim. Eu não rodando ali. E esses aqui são os meus dados. Ele tinha que dar o quê? Tinha que dar uma reta, né? Então, exemplo, eu poderia fazer um PLT, um plot. Vamos pôr aqui esse cara, o skater, em vermelho. E eu vou pôr um PLT plot, que é uma linha, certo? Onde eu vou fazer essa linha, que é o meu y-teste e y-teste, né? Que seria uma linha 45 graus. Joia está aqui. Beleza? Então essa é a minha relação. Você vê que tem uma dispersão, mas muito pequena. Joia? Pessoal, o que eu vou dar como dica para vocês aqui? Legal? Esse aqui é o nosso caso. E o que eu fiz? Eu não obtive esses dados, né? Eu fiz simplesmente a minha idade, um aleatório entre 18 e 70, os anos de estudo entre 1 e 10, e o salário aqui, ó, eu fiz uma vez a idade, mais 2 vezes os anos de estudo, mais um aleatório. Então você vê que teria que dar justamente 1, 2 e 5, né? Os nossos dados, né? 5 coeficiente linear. Olha, aí deu 5,22. Por que não deu 5? Porque eu tive um aleatório, né? E depois 1 e 2, ó, os coeficientes lineares. Olha que legal. Deu bem bonitinho aqui. Então, o que eu sugiro para vocês? Pega aqui, tira esse aleatório. Tá joia? Então, tira esse aleatório. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl Shift para baixo e dá um colar aqui, função. E agora você não tem mais o aleatório. Salva o database de novo, sobe para cima e roda de novo todo o teu caso. Você vai ter que ver que o R quadrado vai ter que dar de 1. Tá joia? E vai bater bonitinho 1, 2 e 5. Né? 1 e 2 os coeficientes angulares e 5 o coeficiente linear. Tá bom? Aqui a gente tem, então, lembrando, ó, para vocês virem, vou abrir um novo notebook, que né, vou importar aqui, ó. Eu vou importar o caso totalmente pronto. Múltiplo linear regressor. Vou fazer aqui, pessoal, eu vou até já salvar esse cara aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou pôr aqui no random. Tá? Então eu vou chamar aqui 0,06 aqui no random. Ok? Então salvei ele aqui como sem um aleatório para vocês verem. Joia? E aí, vamos lá. Ele vai, vou importar então o nosso dataset, nosso casinho. Deixa eu dar um cancelar aqui, que eu acho que eu fiz uma bobeira aqui. Vamos lá. Arquivo, fazer upload. Vamos fazer o upload no múltiplo linear regressor aqui. Joia? Tá aqui com tudo bonitinho. E eu vou pôr, então agora, eu vou importar o meu casinho, certo? Que era o sem
o 0,6 no random aqui, ó. Joia? Joia? Tá aqui, ó. Ok? E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui, esse no random aqui, e vou mandar executar tudo, ó. Olha que legal que a gente... Você viu que eu simplesmente... O template está bonitinho, só preciso mudar o nome do arquivo. Joia? Você vai ver que, né, nós temos todos os dados. E olha que legal. O score R quadrado 1. Não tivemos, certo? 1 e 2, os coeficientes angulares relativo à idade ao salário, mais 5 aqui. Joia? E aí a gente está predizendo os valores e olha os dados como bateram, tudo bonitinho numa linhazinha reta. Joia? Se eu pegar o outro, que é o com os dados aleatórios, ó, vamos pegar aqui o 006, padrão que está aqui, olha como que é legal. Importei o outro dataset, ó. Vem aqui, altera o nome, vou rodar ele inteiro de novo, executar tudo. Tá vendo como o template vira uma brincadeirinha muito legal para a gente fazer. Tá joia? Tá aqui os dados, e aí a gente vê a dispersão, e aí a gente vê essa mudança que teve devido aos dados aleatórios que a gente tem aqui no nosso caso. Joia, pessoal? Então essa é a nossa aula de regressão de múltiplos dados, né? Também teste que vocês podem fazer, vem aqui, adiciona mais uma coluna relativa a algum outro valor que vocês tenham aí, sei lá, número de filhos, sei lá, cria algumas ideias aqui. E vocês vão ver que eu posso pôr N colunas e tendo como a última coluna a nossa variável dependente. Tá bom? Espero que vocês curtiram a nossa aula de hoje. Próxima, vamos trabalhar com a análise, né, de regressão polinomial. Beijo para vocês, nos vemos na próxima aula.